Olá! O trabalho Abordagem de Relações Étnico-Raciais na disciplina História da Química será apresentado por mim, Gláucia Maria da Silva de Greve, que sou professora do curso de licenciatura em Bacharelado em Química do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, que possuo olhos e cabelos castanhos escuros na altura dos ombros e uso óculos de leitura. E também por Ana Carla da Costa, que é licencianda do referido curso e bolsista do Programa Unificado de Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Vou começar falando um pouco sobre nossa motivação, que é fruto principalmente da constatação do baixo número de trabalhos, de um número muito reduzido de disciplinas e, além disso, de poucas discussões que ocorrem em sala de aula sobre as relações étnico-raciais na construção do conhecimento químico. Assim, o nosso trabalho tem por objetivo refletir sobre atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina História da Química, oferecida em um curso de licenciatura e bacharelado em Química de uma universidade pública paulista, procurando abordar relações étnico-raciais na construção do conhecimento químico. Nós vamos então fazer um recorte da primeira série de atividades envolvidas na disciplina no modelo sala de aula invertida. Então, essa série, ela começou com a proposta de visitas virtuais assíncronas ao Museu Nacional e Internacional de Arqueologia ou então de Antropologia, e cada aluno então deveria visitar um museu, deveria visitar um museu escolhido a partir de uma lista de 10 opções. Após a visita, cada aluno analisou então as coleções da pré-história do museu e respondeu a 7 questões sobre os artefatos arqueológicos dessa exposição, as suas matérias-primas, os seus principais usos, a relação com a história da química e da ciência, sua função social, as civilizações envolvidas na construção e uso desses artefatos, como viviam as pessoas dessas civilizações, que usavam esses artefatos, e além disso, a acessibilidade da exposição para pessoas com necessidades educativas especiais. Essa análise, cada aluno postou no ambiente virtual de aprendizagem que nós denominamos e-disciplinas USP. A próxima fase foi feita na sala de aula, no Google Meet, então de forma síncrona, onde foi formados 7 grupos com 4 ou 5 alunos, que juntos elaboraram um plano de aula contemplando a visita virtual ou também, utilizando os artefatos arqueológicos encontrados nessa visita. Então, eles montaram o plano de aula, apresentaram esse plano de aula e na aula seguinte, também de forma síncrona, foi aprofundada a discussão sobre química na pré-história e na antiguidade, procurando refletir sobre a história da química sem deslegitimar os conhecimentos químicos advindos de contextos históricos anteriores, mas procurando discutir as dicotomias hierárquicas colonialistas ocidentais. Agora, então, a Ana Carla vai dar continuidade à nossa apresentação. Obrigada. Olá, agora eu que darei continuidade à apresentação. Meu nome é Ana Carla, eu tenho a pele clara, os cabelos ondulados na altura do ombro, os olhos castanhos e também uso óculos. Vou falar um pouco sobre o plano de aula que foi desenvolvido pelos alunos durante a disciplina História da Química, após a visita virtual dos museus. Neste primeiro exemplo, pode-se perceber que o grupo conseguiu relacionar a história da química com o ensino de química, utilizando os museus e artefatos encontrados, propondo uma interdisciplinaridade. Além disso, propuseram uma discussão sobre a atividade que poderia ser utilizada como avaliação do que foi aprendido pelos alunos durante essa execução. Além disso, também, utilizaram recursos didáticos como o Kahoot para a realização da aula, expondo os artefatos do museu. Neste segundo exemplo de plano de aula que foi desenvolvido, tem-se alguns pontos que pode destacar de diferente do outro grupo, que são, por exemplo, pensaram na participação ativa dos alunos fazendo questionamentos, como por exemplo, qual a importância do fogo na pré-história? Isso coloca o aluno no centro da aprendizagem, num papel de destaque. Outro ponto é abordar o cotidiano, trazendo a ciência para o conhecimento que o aluno já possui. Também organizaram o plano pensando numa aula de 50 minutos, colocando tempo para cada atividade. Dessa forma, organizaram muito bem o plano. Neste último exemplo,
O grupo propôs um questionamento sobre o conhecimento prévio dos alunos sobre a química no período da pré-história, e após a visita ao museu, fazem discussão para analisar se a opinião sobre essa temática mudou em relação à posição inicial. Portanto, a atividade dos 3 grupos foram desenvolvidas relacionando a química com os artefatos encontrados em diferentes museus de arqueologia, nacionais e internacionais, de diferentes povos e com diferentes funções sociais. Dessa forma, conseguiram apresentar a química nas escolas abordando as relações étnico-raciais. Portanto, a partir dos planos de aulas que foram desenvolvidos pelos grupos, é possível concluir que as atividades contribuíram para o reconhecimento de outras matrizes culturais e a compreensão de suas contribuições para o processo histórico de desenvolvimento da ciência, propondo uma interdisciplinaridade entre a química, a história e as questões sociais e culturais. Aqui estão listadas algumas referências que foram utilizadas para a execução do projeto. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato nesses e-mails. Muito obrigada pela atenção.